Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O que são os antecedentes? Os antecedentes são todos os fatores que aconteceram antes da declaração do início da guerra, ou seja, os principais fatos que levaram à guerra. Letra A, Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre essa guerra. Todo mundo já sabe que a Alemanha não era um país unificado, né? Eram os estados confederados germânicos, principalmente Prússia e Alemanha. Então, o chanceler da Prússia, que era o Otto von Bismarck, já havia demonstrado a intenção de unificar a Alemanha, né? Fazer com que a parte norte e sul se transformasse num país só. Então, ele induziu a França a declarar guerra contra a Prússia, do qual ele era chanceler. E quando a França entra nessa guerra, leva o mau-ferro, perde vários territórios, prejuízo financeiro, e ainda tem que praticamente ceder esse território aqui da Alsácia-Lorena, riquíssimo em minério de carvão, para a Alemanha. Então, dançou. E aí veio letra B, unificação da Alemanha. Então, voltando lá, né, o Otto von Bismarck, após isso aqui, praticamente ele vai unificar a Alemanha e transformar a Alemanha num país poderosíssimo da Europa. Então, depois da guerra, né, franco-prussiana, unificou o país e depois também houve a unificação da Itália, que durou um pouquinho mais, 1815 a 1870. Depois nós vamos ter a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Por quê? Aí eu até coloquei aqui, ó, choque de imperialismo. Já cansei de falar. A Inglaterra, poderosíssima na Europa. E aí ela percebe que a Alemanha vai se tornar, vai sair desse conflito aqui muito fortalecida. E a Alemanha percebeu que ela tinha poucas colônias na África. Isso aí depois nós vamos falar, que a gente chama isso de partilha, a partilha, né, colonial, onde os principais países da Europa praticamente vão repartir, ou seja, vão dividir entre eles vários países africanos. Qual que era o interesse deles, né, nessa que a gente chama aqui de neocolonialismo, ou seja, a desculpa era levar desenvolvimento, colonizar, não, mentira. Eles queriam buscar matéria-prima para, obviamente, industrialização. Então, era o mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima. Então, vamos lá. Letra D, sentimento nacionalista. Aí, dentro desse sentimento nacionalista, ou seja, o sentimento, o apego, a defesa da pátria, surge o pan-germanismo, que foi um movimento alemão político nacionalista que defendia a união dos povos alemães, né? Ou seja, eles diziam que todos os povos que fossem de origem germânica, eles iriam defender. E também vai surgir o pan-eslavismo, movimento nacionalista criado na Rússia, que buscava a união e defesa dos povos de origem eslava. Quem eram os povos de origem eslava? Os russos, poloneses, os tchecos, sérvios. Então aqui já começou a confusão. Aí nós vamos ter esse absurdo aqui da paz armada. O que era a paz armada? Os principais países da Europa começaram a praticamente colocar todos os seus recursos, aumentar os seus recursos e a sua produtividade na indústria bélica, ou seja, fabricação de armas. Os principais países da Europa, então, se armaram para um possível confronto. Aí a gente pensa assim, mas se eles estavam armados, eles queriam paz? Lógico que não. Tanto é que tem uma frase que resume muito bem isso. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Então não tem paz, né, gente? Depois nós temos a letra F, que é a política das alianças. Em 1882, a Itália, Império Austro-Húngaro e a Alemanha vão formar já um grupo chamado Tríplice Aliança. Depois, em 1907, a França vai se unir à Rússia e ao Reino Unido, Inglaterra, e vão formar a Tríplice Entente. Todos esses dois grupos, gente, tinham como desculpa assim:
Se alguém atacasse algum aliado da Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, eles iriam defender. A mesma coisa aconteceria se fosse na Tríplice Entente. Então, na verdade, a guerra já ia acontecer. Faltava apenas a declaração ou motivo principal para que ocorresse a guerra. E a letra G, nós temos aqui, a Alemanha colecionava inimigos. Então, gente, a Alemanha causou inveja em muita gente. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial também foi marcado pelo antigermanismo generalizado. O que quis dizer? Que vários países não estavam gostando da ascensão política e econômica que a Alemanha vinha conquistando desde a sua unificação. A França, que tinha perdido o território da Alsácia e da Lorena, riquíssimo em minério de ferro, já havia esse sentimento de raiva, de dar o troco, de uma revanche. E também os russos não estavam gostando da intenção da Alemanha de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, capital do Iraque, porque, obviamente, a Rússia sabia que se fosse construída essa estrada, ele ia passar por muitas regiões riquíssimas em petróleo. E a Rússia queria essa região. E os ingleses, né, não preciso nem dizer, estavam insatisfeitíssimos com essa concorrência industrial, econômica, e que estava ameaçando o monopólio da Inglaterra, e também os próprios Estados Unidos também compartilhavam dessa mesma visão. Ou seja, eles achavam que essa ascensão política e econômica da Alemanha não era legal, não. Até porque eles também já estavam tendo essa ascensão política e econômica também na Europa, até mesmo o próprio Brasil, tá? Então aqui eu coloquei uma foto aqui para vocês verem, né, de uma trincheira, que a gente vai falar sobre isso, tá? Quando a gente for falar já do início da guerra, nós vamos falar sobre as trincheiras. Bom, aqui é o fim da apresentação, e eu espero que depois que vocês estiverem assistindo com bastante atenção os slides e também ouvir a minha explicação, vocês vão copiar esses antecedentes no caderno, não esquecendo do cabeçalho, que é fundamental quando a gente for vistar, né, todas essas atividades. E, gente, é importante ter esses antecedentes para fazermos uma outra atividade. Então, se vocês não copiarem, vai ficar difícil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também desse outro modelo de aula. Um grande beijo para vocês, a professora Helenise.